Olá, muito bom dia. Agradeço o convite para estar virtualmente com os senhores. Agradeço na pessoa do presidente Cássio e do moderador Moreira, a presença aqui neste dia brilhante, diretamente do Brasil. E eu vou passar uma breve apresentação aos senhores com o escopo que o almirante Murilo, meu colega brasileiro, já começou a instruir aos senhores. Bom, com licença, vou compartilhar aqui a apresentação. Senhores, conseguem ver bem? Sim, sim. Perfeito. A apresentação vai ser muito breve, aplicando um pouquinho mais a legislação portuária advinda da Constituição Federal de 88 no Brasil, em que remete à União os poderes de explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres. No Brasil, atualmente, apenas vigoram os institutos da autorização, que são dos terminais de uso privado, como o Almirante Murilo já comentou inicialmente, e o da concessão. O Instituto da Permissão Portuária, ele, apesar de permitido pela Constituição Federal, ele não vigora atualmente no Brasil por ausência de disposição legal. E a lei atual é a 12.815 de 2013, que foi regulamentada pelo decreto 8.033. Este decreto, em 2017, passou por uma atualização normativa e se abriu muito a possibilidade de os arrendamentos portuários se igualarem, na medida do possível, com as outorgas de terminal de uso privado. Isso porque o porto público, ele sempre sofreu mais com as amarras e burocracias do ente público, enquanto que os terminais de uso privado, por terem a outorga e o risco da atividade todos direcionados ao privado, tinham amarras muito menores, né? As fiscalizações acontecem nos portos, mas as amarras contratuais antes eram bem menores do que as vinculadas aos contratos de arrendamento. Voltando um pouquinho aos instrumentos legais que a legislação portuária brasileira permite, temos então o Instituto da Concessão, que é a concessão de área do porto organizado principalmente com vistas à administração e exploração da infraestrutura pública. É importante esclarecer que este instituto, ele não estava em uso no Brasil há muito tempo, né? Antigamente, o Porto de Santos já foi uma concessão portuária, mas atualmente ele é apenas uma exploração através de uma companhia docas que arrenda essas áreas aos privados. Então, o Instituto da Concessão, ele voltou a ser utilizado pelo governo federal no ano passado, quando conseguiu transmitir ao particular, que atualmente se chama VPORT, a concessão de uma área de um porto organizado, que é o Porto de Vitória e Barra do Riacho. Essa concessão, ela foi muito bem vista e está em pleno uso lá em Vitória, com visibilidade e muita permissibilidade das novas regras, né? Os privados que lá existem, hoje não tem mais contratos com o poder concedente, mas sim contratos com a própria administração portuária que passou a ser privada. Diferentemente, os contratos de arrendamento são a cessão onerosa diária dentro do porto organizado, mas onde você não transfere a gestão ou a administração do porto ao privado. No porto público,
ainda existem instrumentos normativos que a legislação permite que sejam explorados dentro do porto organizado. Por exemplo, um contrato de arrendamento que está prestes a vencer pode ser transformado num contrato de transição para permitir que essa exploração portuária seja coerente e avance até que nova licitação para um outro arrendamento seja concluída. Existe também o Instituto do Contrato de Uso Temporário, em que a administração portuária percebe a possibilidade da exploração de um novo tipo de carga no porto, isto é, uma mercadoria não consolidada naquele porto e que talvez tenha chance de sucesso, e que, portanto, permite-se que o ente privado explore aquela área por até 48 meses, para que, se viabilizando uma exploração de sucesso com esta nova mercadoria, aí então seja dado início a um processo de exploração mais perene, possivelmente através de um contrato de arrendamento. E por que não já passar de um contrato de arrendamento logo, ao invés de fazer um contrato de uso temporário? Bom, o contrato de arrendamento, o instituto licitado, ele tem um procedimento extremamente complexo, onde a União, ela interfere do início ao fim. Então, o contrato de uso temporário, firmado inicialmente com a administração do porto, possui regras muito mais simples e que permitem, desde já, testar esta mercadoria não consolidada no porto. Existe também a modalidade do contrato não operacional, aonde áreas ociosas no porto, ou então áreas que tenham finalidades não operacionais, como, por exemplo, destinadas à lavagem de container ou apenas guarda de mercadoria, podem ser utilizadas sem o longo arcabouço jurídico, né, também vinculado aos contratos de arrendamento. Fora do porto organizado, temos então o Instituto do Terminal Privado. Ele é outorgado a partir de uma autorização, como meu colega Almirante já colocou, uma autorização vinculada a um prazo de 25 anos, mas cujo prazo pode ser prorrogado por sucessivas vezes, desde que haja investimentos e modernização dessa instalação portuária. Por quê? Embora o risco seja todo vinculado ao privado, sabe-se que a União precisa ter uma organização e planejamento portuário concentrado, em que, ao momento que ela outorga a um privado a exploração de determinada área e com expectativa de movimentação de carga, ela precisa fazer com que isso aconteça para que os portos públicos sejam o pulmão para outros tipos de carga e não se preocupem com a exploração desta carga ou desta região que já estaria sendo bem realizada pelo ente privado. E são muitos institutos contratuais, né, como vistos acima, e não poderia ser diferente. São muitas também autoridades envolvidas nessas outorgas, licenças e fiscalizações, né? Então, em primeiro lugar, temos o poder concedente, que é a União Federal, a ANTAQ, que atua como agência reguladora e faz a fiscalização e gestão desses contratos, o TCU, que é um órgão de controle de contas e que também analisa todas as desestatizações realizadas pelo Estado, sejam elas portuárias ou não. E aí algumas finalidades mais específicas, como o IBAMA, que faz avaliação do ponto de vista ambiental, a Receita Federal, a Marinha do Brasil, o CAD, que pode decidir questões de concentração de mercado, IFAM, DENIT, BNDES, por exemplo, que auxilia os órgãos públicos na realização das licitações vinculadas à concessão ou arrendamento, e muitas outras autoridades. Achei interessante trazer que, atualmente, os principais parceiros comerciais do Brasil na exportação são China e Estados Unidos, enquanto que na importação
Estados Unidos e China. E não se verifica nessa listagem dos 10 principais países de relação com o Brasil, países de língua portuguesa, né? Então, embora esse seja um momento aqui de partilharmos experiências, de repente também é um momento de gerar mais vínculos negociais com o Brasil, porque é um país com mais de 8.000 quilômetros quadrados de costa, que tem infraestrutura pública e privada suficiente para exploração de portos muito eficientes, hoje colocados em ponta, lado a lado com portos subsistentes mundo afora. E o Brasil, ele quer que o Estado fique rico com os portos, mas principalmente que ele gere riqueza para as nações. Então, nada melhor do que essa riqueza ser gerada aí para portos amigos, né, de língua portuguesa também. Bom, eu sou uma advogada que estuda e faz a consultoria para portos públicos e privados no Brasil. Esse é meu contato. Espero não ter ultrapassado o tempo e realmente são muitos dispositivos contratuais para trazer. Acaba ficando um pouquinho confuso, né? Porque é pouco tempo para explicação, mas eu fico à disposição da mesa para esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado.